Saul morrera e Davi voltara para Ziclag após ter derrotado os amalequitas. Aí permaneceu 2 dias. No 3º dia chegou um homem do exército de Saul com a roupa rasgada e com terra na cabeça em sinal de consternação. Aproximando-se de Davi, inclinou-se até ao chão em atitude de profundo respeito. "De onde vens?" perguntou Davi. "Do exército de Israel", replicou o homem. "Que foi que aconteceu? Como é que correu o combate?" O homem respondeu: "Todos fugiram em debandada. Milhares foram mortos e feridos no campo de batalha. Saul e Jonatas também morreram." "E como sabes que foram mortos?" insistiu Davi. "Porque chegando, por acaso, ao monte Gilboa, vi Saul inclinado sobre a sua espada e a cavalaria e os carros de combate do inimigo apertando a luta contra a posição em que se encontrava. Olhando para trás, Saul reparou em mim e gritou-me que fosse ter com ele e perguntou-me: 'Quem és tu?' 'Sou Amalequita', respondi. 'Mata-me', pediu-me ele, e tira-me desta angústia, porque estou a sofrer muito e a vida está presa a mim. Então matei-o, pois sabia que não poderia continuar com vida. Depois peguei na sua coroa e numa pulseira que trazia no braço e trouxe-as para ti, meu senhor." Davi e os seus homens rasgaram a roupa que tinham vestida, em manifestação de tristeza, ao ouvirem aquelas notícias. Choraram, lamentaram-se e jejuaram todo o dia por Saul e pelo seu filho Jonatas, assim como pelo povo do Senhor e pelos homens de Israel que tinham morrido naquele dia. Davi disse àquele que lhe trouxera as notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Eu sou Amalequita. E como te atreveste a matar o rei ungido por o Senhor?" E Davi, dirigindo-se a um dos seus mancebos, disse: "Mata-o." O rapaz atravessou-o com a sua espada e ele morreu. E acrescentou: "Foste vítima da tua própria condenação, porque confessaste, tu mesmo, ter matado o rei ungido do Senhor." Davi compôs então uma elegia à memória de Saul e Jonatas, e ordenou que fosse cantada através de todo Israel. É este o texto, tal como está no livro do justo: "Ó Israel, aqueles que eram para ti o teu orgulho e a tua alegria jazem mortos sobre as colinas. Morreram os poderosos heróis. Não o contes aos filisteus, para que não rejubilem. Escondi-o das cidades de Gate e de Asquelom, para que povos pagãos não venham a rir-se triunfantemente. Ó montes de Gilboa, que não caia mais chuva, nem sequer orvalhos sobre vós, que não cresçam searas nas vossas vertentes. Porque foi aí que o escudo dos heróis foi tristemente arrojado no chão, o escudo de Saul não mais ungido com óleo." Tanto Saul como Jonatas eram capazes de liquidar os seus mais fortes inimigos, nunca regressavam da batalha de mãos vazias. Como eram amados! Eram pessoas admiráveis. Tanto Saul como o seu filho. Sempre estiveram juntos, tanto na vida como na morte. Eram mais velozes do que águias, mais fortes do que leões. Por isso, mulheres de Israel, chorem agora por Saul. Ele enriqueceu-vos, vestiu-vos de finas roupas e deu-vos belos adornos. Foram valentes heróis que morreram no campo da batalha. Jonatas foi morto sobre a colina. Como eu choro por ti, meu irmão Jonatas, como eu te amava. O teu amor tinha mais profundidade para mim do que o amor de uma mulher. Foram valentes homens que caíram. Despojados das suas armas, morreram. Então Davi perguntou ao Senhor: "Deverei voltar para Judá?" O Senhor respondeu-lhe: "Sim." Perguntou ainda: "Para que cidade devo ir?" E o Senhor respondeu: "Para Hebrom." Davi e as suas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, mais os seus homens com as respectivas famílias, mudaram-se para Hebrom. Os líderes de Judá vieram dar-lhe as boas-vindas e consagraram-no rei sobre o povo de Judá. Ao saber que os homens de Jabes de Gileade tinham tido o cuidado de fazer o enterro de Saul, mandou-lhes uma mensagem: "Que o Senhor vos abençoe por terem honrado dessa maneira a memória de vosso rei, fazendo-lhe um funeral digno."
Que o Senhor vos trate com bondade e fidelidade. Eu também vos retribuirei o bem que praticaram. Agora peço-vos que aceitem ser meus fortes e fiéis súbditos, visto que Saul já está morto. A tribo de Judá também já me designou como seu rei. No entanto Abner, comandante das tropas de Saul, foi a Manaim para fazer de Isbosete rei. O seu território era Gileade, Azurite, Jeiel, Efraim, a tribo de Benjamim e o restante Israel. Isbosete tinha 40 anos nessa altura. Reinou em Israel durante 2 anos. Mas a tribo de Judá manteve-se leal a Davi. Entretanto, Davi reinava em Hebrom. Durante 7 anos e meio foi rei do povo de Judá. Um dia, o general Abner levou as tropas de Isbosete de Manaim até Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, general de Davi, levou as suas tropas ao encontro das primeiras. Ficaram frente a frente junto ao poste de Gibeão, uns do lado de cá e os outros do lado oposto. Abner sugeriu a Joabe o seguinte: vamos pôr alguns dos nossos moços a defrontarem-se à espada diante de nós. E Joabe acedeu. Foram escolhidos 12 combatentes de cada lado para se confrontarem mortalmente. O combate começou e cada um, pegando na cabeça do outro, enfiou-lhe a espada no corpo, acabando todos por morrer assim. Aquele lugar ficou conhecido como o Campo das Espadas. Os 2 exércitos começaram então a luta. No final do dia, Abner e os seus homens tinham sido derrotados por Joabe. Abisai e Azael, irmãos de Joabe, também se encontravam na batalha. Azael era um grande corredor, corria como uma gazela. Este foi em perseguição de Abner, correndo sem descanso, absolutamente determinado a apanhá-lo. A certa altura, Abner olhou para trás, viu-o e perguntou-lhe: Tu és Azael? Ao que lhe respondeu: Sim, sou. Aviso-te que não venhas atrás de mim. Vai antes em perseguição de um soldado qualquer e fica com os despojos. Mas Azael não desistiu e continuou no seu encalço. Abner tornou a gritar-lhe: Sai de trás de mim. Eu nunca mais poderia aparecer ao teu irmão Joabe, se te matasse. Azael recusou-se a desistir. Então Abner despassou-lhe o ventre com a extremidade mais grossa da sua lança que lhe saiu do outro lado. Azael ficou ali estendido e toda a gente que passava parava para ver o corpo morto. Joabe e Abisai puseram-se, por sua vez, em perseguição de Abner. Estava já o sol a pôr-se quando chegaram ao outeiro de Amá, em frente de Giá, no caminho para o deserto de Gibeão. As tropas de Abner, formadas por contingentes de soldados de Benjamim, reagruparam-se no cimo da colina. Dali Abner gritou para Joabe no vale: Será que as nossas tropas hão de continuar a matar-se umas às outras? Quando é que pensas dizer à tua gente que deixe de perseguir os irmãos? Garanto-te, diante de Deus, que mesmo que não tivesses falado, os homens teriam continuado a persegui-los até amanhã nascer. Respondeu-lhe Joabe. Tocou a trombeta e os seus homens pararam de correr atrás das tropas de Israel. Nessa noite, Abner e os seus soldados retiraram-se através da planície do Jordão. Atravessaram o rio, caminharam durante toda a manhã seguinte, até que chegaram a Manaim. As tropas de Joabe também se retiraram para a sua terra. Quando contaram as baixas verificaram que tinham perdido apenas 19 homens, além de Azael. Da parte de Abner tinha havido 360 perdas, todas da tribo de Benjamim. Os soldados de Joabe levaram o corpo de Azael para Belém e enterraram-no na sepultura do seu pai. Depois marcharam toda a noite e chegaram a Hebrom ao romper do dia. Estes foram os acontecimentos que deram origem a uma longa guerra entre os que tinham sido seguidores de Saul e os que estavam do lado de Davi. A posição desta ia se tornando cada vez mais forte, enquanto os apoiantes de Saul enfraqueciam cada vez mais. Vários filhos nasceram a Davi enquanto se encontrava em Hebrom. O mais velho era Anom, filho de Ainoam. O segundo, Eliabe, nascido de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, que lhe deu Maacá, filha de Talmai, o rei de Gesur.
O quarto era Adonias, que nasceu de Agite. A seguir, vinha Safatias, filho de Abital. O sexto era Itrião, de Egolá, também mulher de Davi. À medida que a guerra continuava, Abner tornou-se um chefe poderoso dos seguidores de Saul. Aproveitando-se da sua posição, tomou para si uma das concubinas de Saul, uma rapariga chamada Rispa, filha de Aiá. Quando Isbosete o criticou por isso, Abner ficou furioso. Sou algum cão judeu para ser escorraçado desta maneira? Depois de tudo o que fiz por ti e pelo teu pai, não vos entregando a Davi, é essa a recompensa que me dás? Acusar-me por causa de uma questão com uma simples mulher. Que Deus me amaldiçoe se eu não fizer tudo o que puder para te tirar o reino, desde Dan até Berseba, e não o der a Davi como Deus previu. Isbosete não lhe respondeu sequer uma palavra, porque tinha medo dele. Abner enviou então mensageiros a Davi para discutir a entregar-lhe o reino de Israel e em troca ficar com o cargo de general das tropas conjuntas de Israel e Judá. Está bem, disse Davi. Mas não trato nada contigo enquanto não me trouxeres a minha mulher Mical, filha de Saul. Davi enviou igualmente uma mensagem a Isbosete nestes termos: devolvam-me Mical, a minha mulher, que recebi em troca da vida de 100 filisteus. Então Isbosete tirou-a a Paltiel, filho de Laís. Este último foi atrás dela chorando, até Barim, até que Abner lhe disse: volta agora para casa. E ele voltou. Entretanto, Abner fez uma consulta aos anciãos de Israel e lembrou-lhes que durante muito tempo tinham desejado que fosse Davi o rei. Chegou agora a altura. Porque o Senhor disse: é com Davi que salvarei meu povo dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou igualmente com os líderes de Benjamim e depois foi a Hebrom relatar a Davi os progressos feitos junto do povo de Benjamim e de Israel. Havia 20 homens que o acompanhavam e Davi ofereceu-lhes um banquete. Antes de ir embora, Abner prometeu a Davi: quando eu voltar convocarei uma assembleia de todo o povo de Israel e serás eleito rei como sempre desejaste. Davi deixou-o ir em paz. Pouco depois de Abner se ter despedido, Joabe e alguns homens das tropas de Davi regressaram de uma investida, trazendo muito despojo com eles. Quando disseram a Joabe que Abner tinha acabado de fazer uma visita ao rei e se tinha retirado em paz, este foi a correr ter com Davi e perguntou-lhe: que foi que fizeste? Que pretendes ao teres deixado esse indivíduo retirar-se em paz? Sabes perfeitamente que veio apenas para nos espiar. O que ele quer é voltar e atacar-nos. Então Joabe mandou emissários para ir apanhá-lo e dizer-lhe que voltasse. Encontraram-no no poço de Sira e ele aceitou voltar. Contudo, Davi nada sabia do que se estava a tramar. Quando Abner chegou de novo a Hebrom, Joabe tomou-o à parte, junto à porta da povoação, como se quisesse falar-lhe em particular, e apunhalou-o na barriga, matando-o por vingança da morte do seu irmão Azael. Quando Davi soube disto, declarou: estou inocente, tanto eu como o meu povo, deste crime contra Abner. Os únicos culpados são Joabe e a sua família. Que cada um dos seus filhos venha a ser vítima de cancro, ou de lepra, ou seja estéril, ou venha a morrer de fome, ou seja morto pela espada. Assim, Joabe e o seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele tinha morto o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeão. Davi disse a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem as vossas roupas, e vistam-se de panos de saco. Vamos lamentar a morte de Abner. No funeral, o rei Davi ia atrás da urna até ao local onde seria enterrado em Hebrom. Davi e o povo choraram o morto à beira do túmulo. Davi lamentou assim a morte de Abner. Porque haveria Abner de ter morrido como um miserável. Não tinhas as mãos atadas. Não tinhas os pés em cadeias. E contudo foste assassinado. Vítima de uma cruel cilada. E todo o povo faz luto. Davi recusou comer fosse o que fosse, ainda que o povo insistisse para que comesse alguma coisa. Mas ele fez voto de não provar nada até ao pôr do sol.
Isto agradou a toda a gente como tudo o que fazia. Dessa forma, toda a nação, tanto Judá como Israel, compreendeu pelas ações de Davi que ele não era responsável pela morte de Abner. Davi disse ainda ao povo, um grande chefe, um grande homem, tomba hoje em Israel. Ainda que eu seja o rei escolhido por Deus, nada posso fazer perante a dureza destes dois filhos de Zeruiá. Que o Senhor recompense os malfeitores pelas suas maldades. Quando Isbosete soube da morte de Abner em Hebrom, ficou cheio de medo e todo o povo de Israel ficou alarmado. O comando das tropas israelitas recaiu agora sobre os dois irmãos Baná e Recabe, que eram capitães do príncipe Isbosete, liderando as suas ações de guerrilha. Eram filhos de Rimon, originários de Beerote, povoação sob a jurisdição de Benjamim. A população de Beerote é considerada benjamita, apesar de ter fugido para Gitaim, onde agora vive. Havia um neto do rei Saul de nome Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado dos pés. Tinha 5 anos na altura em que o pai e o avô morreram na batalha de Jezreel. Quando a notícia dessa derrota chegou à capital, a ama pegou na criança e fugiu, mas tropeçou e deixou-o cair, ficando assim aleijado. Recabe e Baná chegaram à casa de Isbosete certo dia. O sol estava a pique e ele passava pelo sono. Dirigiram-se à cozinha, como se fossem buscar um saco de trigo, mas entraram no quarto e assassinaram-no. Cortaram-lhe a cabeça e fugiram com ela pelo caminho de Arabá, durante essa noite toda. Foram apresentá-la a Davi em Hebrom. Aqui tens a cabeça de Isbosete, o filho do teu inimigo Saul, que tentou matar-te. Hoje o Senhor vingou-te de Saul e de toda a sua família. Davi respondeu, tão certo como vive o Senhor que sempre me salvou dos meus inimigos. Quando alguém me disse Saul morreu, pensando dar-me boas notícias, eu matei-o a Ziclag. Foi desta forma que recompensei as supostas boas notícias que me trazia. Desta vez, com muito mais razão, farei o mesmo a esta gente malvada que matou um homem inocente, na sua própria casa, na sua cama. Não exigiria eu as vossas vidas? Então ordenou aos rapazes da sua guarda que os matassem. Eles obedeceram, cortaram-lhes os pés e penduraram os corpos junto ao poço em Hebrom. A cabeça de Isbosete enterraram-na no túmulo de Abner também em Hebrom. Representantes de todas as tribos de Israel vieram ter com Davi a Hebrom, oferecer-lhe a garantia da sua lealdade. Somos do mesmo sangue que tu, disseram. Mesmo quando Saul era o rei, tu eras o nosso verdadeiro chefe. Foi a ti que o Senhor disse, serás o pastor do meu povo de Israel. Serás o seu rei. Então Davi fez uma aliança diante do Senhor com os anciãos de Israel ali em Hebrom e eles consagraram-no rei de Israel. Davi era rei de Judá havia 7 anos e meio, desde a idade de 30 anos. Governou durante 33 anos em Jerusalém como soberano tanto de Israel como de Judá. Ao todo o seu reinado foi de 40 anos. Davi decidiu levar as suas tropas até Jerusalém para combater os jebuseus que ali viviam. Nunca entrarás aqui, tinham-lhe dito. Até os nossos cegos e coxos poderiam enfrentar-te. Porque pensavam que estavam muito seguros. No entanto, Davi e os seus homens derrotaram-nos e capturaram a fortaleza de Sião, agora chamada Cidade de Davi. Quando a mensagem insultuosa dos defensores da cidade chegou ao conhecimento de Davi, este dissera aos soldados, subam através do túnel de abastecimento de água à cidade e destruam esses tais cegos e coxos que eu aborreço. E esta é a origem do ditado nem cego nem coxo entrará aqui. Davi estabeleceu-se na fortaleza de Sião, por isso, passou a chamar-se Cidade de Davi. Começando no velho bairro da cidade chamado Milo, empreendeu uma série de construções, do norte em direção ao centro da cidade. Davi tornou-se cada vez mais famoso e poderoso, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O rei Hirão, de Tiro, enviou mensageiros a Davi e muita madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para a construção de um palácio para Davi.
Davi deu-se conta da razão porque o Senhor o tinha feito rei e tinha tornado o seu reino tão prestigiado, por amor ao seu povo. Após se ter mudado de Hebrom para Jerusalém, Davi teve outras mulheres e concubinas, de quem teve muitos filhos e filhas. São estes os que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobab, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefer, Jafia, Elisama, Eliada e Eliflete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido consagrado rei de Israel, mobilizaram as suas forças e saíram para o capturar. Ao tomar conhecimento, Davi refugiou-se na fortaleza. Os filisteus chegaram e espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Senhor: deverei sair e lutar contra eles? Entregá-los-ás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: sim, podes avançar, porque hei de entregá-los. Davi atacou-os em Baal-Prazim e derrotou-os. Exclamou: o Senhor abriu uma brecha como num dique para derrubar os meus inimigos diante de mim. Por isso, chamou aquele lugar Baal-Prazim, Senhor das brechas. Por essa altura, Davi e as suas tropas confiscaram muitos ídolos que os filisteus tinham abandonado. Os filisteus tornaram a tomar posições de luta contra os israelitas e espalharam-se pelo vale de Refaim. Quando Davi voltou a perguntar ao Senhor o que devia fazer, foi esta a resposta: desta vez não os ataques de frente. Vai por detrás e aparece-lhes por entre as amoreiras. Quando ouvires um barulho como de gente marchando por de cima das copas das amoreiras, então ataca. Pois esse será o sinal de que o Senhor irá à tua frente e destruirá o exército dos filisteus. Davi fez segundo as instruções dadas pelo Senhor e destruiu os filisteus desde Geba a Gezer. Davi mobilizou 30.000 dos melhores soldados de Israel. E foram juntos até Baalá de Judá, a fim de trazer de volta a arca de Deus que está consagrada ao Senhor dos Exércitos, cujo trono está acima dos querubins. A arca foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Era conduzida pelos filhos deste último, Uzai e Aiô. Aiô ia à frente. Era seguido por Davi e pelos outros líderes de Israel que agitavam alegremente ramos de faia, na presença do Senhor, e tocavam liras, harpas, tamborins, pandeiretas e címbalos. No entanto, quando chegaram à era de Nacom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu o braço para segurar a arca. A ira do Senhor acendeu-se contra ele e Deus matou-o por causa do seu gesto. E ficou ali estendido ao lado da arca de Deus. Davi ficou muito contristado por causa do que o Senhor fizera e deu àquele lugar o nome por Uzá, brecha de Uzá. Ainda hoje é assim chamado. O rei ficou com medo do Senhor e interrogava-se: como poderei trazer a arca do Senhor até mim? Por isso, resolveu não transportá-la para a cidade de Davi, mas levá-la antes para a casa de Obed-edom, originário de Gate. Esta ficou ali por 3 meses e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa e família. Quando o rei soube que o Senhor tinha abençoado Obed-edom, toda a sua família e bens, por causa da arca de Deus, decidiu ir à casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus com grande alegria para a cidade de Davi. A cada 6 passos que os transportadores da arca davam, paravam e esperavam que se oferecesse o sacrifício de um boi e de um bezerro cevado. Davi dançava perante o Senhor com toda a exuberância, vestido com a veste sacerdotal. Foi dessa maneira que Israel trouxe para o seu local próprio a arca do Senhor. Tudo isto acompanhado de brados de júbilo e toques de trombetas. Quando a arca do Senhor se aproximou da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, que estava observando da janela, viu Davi a saltar e a dançar na presença do Senhor e desprezou-o no seu íntimo. Puseram, pois, a arca do Senhor numa tenda, no lugar que Davi tinha preparado. Depois Davi ofereceu holocaustos e ofertas de paz ao Senhor. No final destas ofertas Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Distribuiu por cada um, homens e mulheres, um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas.
Quando tudo terminou, todos se retiraram. Davi regressou a casa para abençoar a sua família. No entanto, Mical veio ao seu encontro e exclamou com um tom irônico: que ar glorioso tinha hoje o rei de Israel, expondo-se aos olhos das raparigas, ao longo das ruas, como um vadio qualquer. Davi respondeu-lhe: estive a dançar diante do Senhor, que me escolheu em lugar do teu pai e da tua família, e me nomeou chefe de Israel, o povo do Senhor. Não me importa de me humilhar mais e rebaixar, como tu dizes, pois sei que mesmo assim serei respeitado pelas raparigas a quem te referias. E Mical não teve filhos durante toda a sua vida. Algum tempo depois de Davi estar a viver no seu novo palácio, o Senhor enviou finalmente a paz sobre a terra. Israel já não estava em guerra com nenhuma nação dos arredores. E Davi disse a Natã, o profeta: repara bem, eu vivo numa casa toda forrada de cedro, enquanto a arca de Deus está sob uma tenda. Vai para a frente com os planos que tiveres em mente, porque o Senhor está contigo, foi a resposta do homem de Deus. Nessa noite, o Senhor disse a Natã: dá ao meu servo Davi esta mensagem: serás tu quem construirá uma casa para a minha habitação? Nunca vivi num templo. A minha casa, desde que trouxe Israel do Egito, tem sido sempre uma tenda. Jamais me lamentei junto dos chefes de Israel, os pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei: por que é que não me constroem um belo templo em cedro? Por isso, diz ao meu servo Davi: assim manda dizer o Senhor dos Exércitos: tirei-te de um trabalho de pastor de ovelhas e fiz de ti rei do meu povo. Tenho sido contigo por onde tens andado, destruí os teus inimigos e farei com que o teu nome seja prestigiado na terra. Darei ao meu povo um lar permanente e plantá-lo-ei na sua própria terra. Não tornarão a ser perturbados, nações malvadas não mais os conquistarão, como aconteceu anteriormente, quando os juízes governavam o meu povo. Não tens de travar mais guerras contra os teus inimigos. Além do mais, ficas hoje a saber que te edificarei uma casa. Quando o teu tempo aqui na terra terminar e tiveres de morrer, porei um dos teus filhos no trono e tornarei o seu reinado poderoso. Ele é que há de construir uma casa ao meu nome e hei de prolongar o seu reinado para sempre. Eu serei para ele um pai e ele será meu filho. Se pecar, usarei outras nações para o castigar. No entanto, a minha misericórdia nunca o deixará, ao contrário do que aconteceu com Saul, o teu antecessor. Confirmá-lo-ei sobre o meu povo e terá um reinado firme para sempre. A tua dinastia será estabelecida para sempre. Natã fez saber a Davi tudo o que Deus lhe tinha dito naquela visão. Então o rei Davi entrou na presença do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus, e quem é a minha família, para que lhe concedas tantas bênçãos? Acrescentar a tudo isso, ó Senhor Deus, ainda me falas de uma dinastia futura. Tal generosidade não é certamente própria de seres humanos, ó Senhor Deus. Que mais posso dizer, Senhor Deus? Conheces bem o teu servo. Pela tua palavra, fizeste todas estas grandes coisas por mim e trataste-me com amor. Como és grandioso, Senhor Deus, e não há ninguém semelhante a ti. Nunca ouvimos falar de ninguém como tu, porque não há outro Deus além de ti. E que outra nação haverá sobre a face da terra que se compare a Israel, o teu povo? É uma nação única que resgataste do Egito para ser o teu povo. O teu nome tornou-se grande, quando fizeste maravilhas para destruir o Egito e os seus deuses. Escolheste Israel para ser o teu povo para sempre e tu, ó Senhor, tornaste-te o seu Deus. Agora, Senhor Deus, faz como me prometeste, a mim e à minha família, que isso possa trazer honra eterna ao teu nome. Quando toda a gente verificar que sempre cumpres o que dizes, exclamarão: o Senhor dos Exércitos é verdadeiramente o Deus de Israel. E assim a dinastia de Davi, teu servo, estará firme para sempre diante de ti. Concedeste-me a graça de me revelares, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel,
que sou o primeiro de uma dinastia que governará o teu povo. Por essa razão, tomei a liberdade de te dirigir esta oração de gratidão. Verdadeiramente, ó Senhor, tu és Deus. As tuas palavras são verdadeiras. Prometeste-me coisas maravilhosas. Agora age conforme prometeste. Abençoa-me a mim e à minha família para sempre. Que a nossa dinastia permaneça na tua presença para sempre, pois foste tu, Senhor Deus, quem o prometeu. E com a tua bênção, será para sempre abençoada a nossa dinastia. Depois disto, Davi venceu e submeteu os filisteus, tirando das mãos deles Meteg e Amá, a sua maior cidade. Também conquistou Moabe. Dividiu as suas vítimas, fazendo-as deitarem-se lado a lado, em fileiras. Depois de medir com uma fita, 2/3 de cada fila eram condenados a morrer, o terço restante era poupado, para serem servos de Davi, pagaram-lhe um tributo anualmente, daí em diante. Conquistou o domínio do rei Hadadezer, filho de Riobe, rei de Zobá, numa batalha junto ao rio Eufrates, porque Hadadezer tinha tentado retomar o poder. Davi capturou 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados. Utilizou os cavalos dos seus carros de combate, à exceção de uma centena que guardou para seu próprio uso. Quando os arameus vieram de Damasco para socorrer Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Davi pôs várias guarnições militares em Damasco, e os arameus tornaram-se seus súbditos, pagando-lhe um tributo anual. O Senhor concedia-lhe sempre vitórias, para onde quer que se virasse. Trouxe também para Jerusalém os escudos de ouro que os oficiais do rei Hadadezer usavam, assim como uma grande quantidade de bronze de Beta e de Berotai, cidades do rei Hadadezer. Quando o rei Tuú de Amata ouviu narrar todas as vitórias de Davi sobre o exército de Hadadezer, enviou o seu filho Jorão para felicitá-lo, visto que Hadadezer e Tuú eram inimigos. Jorão trouxe-lhe presentes de prata, ouro e bronze. Davi consagrou tudo isso ao Senhor, assim como os despojos de prata e ouro que trouxera dos combates contra Arão, Moabe, Amon, os filisteus, Amaleque e o rei Hadadezer, filho de Riobe, rei de Zobá. Davi tornou-se muito famoso. Depois disso, ainda destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Colocou também guarnições militares através da terra de Edom, de forma que toda essa nação foi obrigada a pagar tributo a Israel. O Senhor tornou-o vitorioso para onde quer que se dirigisse. Davi reinou com a justiça sobre Israel, dirigindo as causas do seu povo com toda a equidade. Joabe, filho de Zeruia, era o general do seu exército. O seu secretário para os assuntos de governação era Josafá, filho de Ailud. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraías era o secretário particular do rei. Benaia, filho de Joiada, era o chefe da guarda pessoal do rei, formada por cretenses e pleteus. Os filhos do rei eram seus assistentes. Um dia, Davi começou a inquirir se haveria ainda alguém da família de Saul com vida, pois queria fazer-lhe bem, tal como prometera ao príncipe Jonatas. Falaram-lhe então num tal Ziba que fora um dos servos de Saul. O rei mandou-o chamar. Chamas-te Ziba? Respondeu, sim, senhor, sou eu próprio. Conheces alguém que tenha ficado da família de Saul? Porque quero cumprir a minha promessa de demonstrar bondade de Deus a essa pessoa. Ziba respondeu, há um filho Jonatas, que vive ainda, e que é coxo. Onde mora ele? Perguntou o rei. E disse-lhe, em Lodebar na casa de Maquir, filho de Amiel. Davi mandou buscar esse filho Jonatas e neto de Saul que se chamava Mefibosete. Quando este se aproximou do soberano, saudou-o inclinando-se perante ele em sinal de profunda submissão. Mas Davi disse-lhe, não tenhas receio. Mandei vir-te para que possa fazer-te bem, de acordo com a promessa que fiz ao teu pai Jonatas. Devolver-te-ei todas as terras do teu avô Saul e viverás aqui no meu palácio.
Mefibosete prostrou-se até ao chão e disse: Será possível que o rei se mostre assim tão bom com alguém que não passa de um cão morto como eu? Davi mandou chamar Ziba, o servo de Saul, e disse-lhe: Dei ao neto do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e à sua família. Tu, teus filhos e servos deverão trabalhar nas suas terras, para que a sua família tenha o que comer. Quanto a ele próprio, viverá aqui comigo. Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos, replicou: Senhor, farei tudo o que mandaste. Daí em diante Mefibosete passou a comer regularmente com o rei Davi, como se fosse um dos seus próprios filhos. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Toda a família de Ziba ficou a trabalhar ao serviço de Mefibosete. Mas Mefibosete, que era coxo dos 2 pés, veio para Jerusalém para viver no palácio do rei. Algum tempo depois, o rei Amonita morreu e o seu filho Hanum ascendeu ao trono em seu lugar. Davi declarou: Vou mostrar bondade para com Hanum, filho de Naás, por causa da amizade que o seu pai revelou para comigo. Davi enviou embaixadores para expressarem as suas condolências a Hanum pelo falecimento do pai. Quando os embaixadores de Davi chegaram, os conselheiros de Hanum falaram desta forma ao rei Amonita: Esta gente não veio honrar a memória de teu pai. Davi mandou-os para espiarem a cidade antes de atacar. Então Hanum mandou rapar metade da barba dos embaixadores e cortar-lhes a roupa que traziam, até à altura das ancas. Depois mandou-os embora. Quando Davi teve conhecimento do que acontecera, disse-lhes que ficassem em Jericó até lhes crescer novamente a barba, pois aqueles homens estavam envergonhados por causa do aspecto que tinham. Nessa altura, o povo de Amon deu-se conta de como tinha suscitado seriamente a ira de Davi. Em consequência, contrataram 20.000 mercenários arameus, de Bet-Reob e de Zobá, outros 1.000 ao rei de Maacá e 12.000 de Terra-Top. Quando contaram isto a Davi, este enviou Joabe e todo o exército israelita para os atacar. O exército dos amonitas saiu-lhes ao encontro e começou o combate às portas da cidade de Medeba, enquanto os arameus Zobá, Reob, Tob e Maacá lutavam no campo. Joabe, vendo que tinha de lutar em 2 frentes, pôs de parte os melhores combatentes das suas tropas e, sob o seu próprio comando, levou-os a confrontarem-se com os arameus na planície. Outro grupo, sob o comando do seu irmão Abisai, dirigiu-se contra os amonitas. Se os arameus forem mais fortes do que eu, vem ajudar-me, disse Joabe ao irmão. Se os amonitas prevalecerem sobre ti, vou eu ajudar-te. Coragem e atuemos como homens que defendem o povo e as cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for melhor. Seguidamente, quando Joabe e as suas tropas atacaram, os arameus começaram a fugir. Por sua vez, os amonitas, ao verem o que estava a acontecer, também se puseram a fugir para dentro da cidade. Então Joabe deu por terminada a campanha contra os amonitas e regressou a Jerusalém. Os arameus perceberam que não eram suficientes para fazer frente ao exército de Israel, por isso, ao reagruparem-se, engrossaram os seus efetivos com um contingente adicional. Hadadezer enviou mensageiros para reunir os arameus que viviam do outro lado do rio Eufrates. Estas tropas chegaram a Elã sob as ordens de Sobaque, comandante das forças militares de Hadadezer. Ao saber dos acontecimentos, Davi mobilizou todo o Israel, atravessou o rio Jordão e foi para Elã, onde os arameus tinham atacado. Os arameus fugiram de novo dos israelitas, mas desta vez deixaram mortos no campo de batalha 700 condutores de carros de combate e ainda 40.000 cavaleiros, incluindo o general Sobaque. Os aliados de Hadadezer, constatando que os arameus tinham sido derrotados, renderam-se a Israel e tornaram-se seus servos. A partir de então, os arameus tiveram medo de ajudar os amonitas. Na primavera do ano seguinte, na altura em que as guerras costumam recomeçar, Davi enviou Joabe e o exército israelita destruir os amonitas. Começaram por pôr cerco à cidade de Rabá.
Davi ficara em Jerusalém. Uma noite, levantou-se do leito onde repousava e foi para um terraço do seu palácio. Enquanto passeava, reparou numa mulher muito bonita que estava a tomar banho. Procurou saber quem era e disseram-lhe que se tratava de Batesseba, filha de Elião, mulher de Urias, o Hitita. Mandou-a chamar. Quando veio, deitou-se com ela. A mulher tinha acabado de completar os ritos de purificação do seu período. Depois disso, voltou para casa. A mulher ficou grávida e mandou avisá-lo. O rei enviou um recado a Joabe, que Urias, o Hitita, venha ter comigo. Quando este chegou, Davi perguntou-lhe como ia Joabe e as tropas e como iam as ações de combate. Disse-lhe que fosse para casa descansar. Mais tarde faz-lhe chegar um presente. Contudo, Urias não entrou na sua casa. Ficou à porta do palácio do soberano e ali passou a noite com outros servos do rei. Ao saber do que Urias tinha feito, Davi mandou-o chamar. Que é que se passa contigo? Por que não foste para casa ter com a tua mulher a noite passada, depois de teres estado longe tanto tempo? Urias replicou, a arca, os exércitos, o general e os seus oficiais estão todos no campo de batalha e eu iria para casa beber vinho e dormir com a minha mulher. Juro que nunca me tornarei culpado de tal ação. Está bem. Fica então aqui e amanhã voltas. Urias manteve-se por ali perto. Entretanto, Davi convidou-o para jantar e embebedou-o. Mesmo assim ele não foi a casa nessa noite, tornou a dormir à entrada do palácio. Na manhã seguinte Davi escreveu uma carta a Joabe e deu a Urias para que lhe entregasse. A carta dava instruções a Joabe para colocar Urias na frente mais acesa da batalha, e para que depois se afastassem e o deixassem morrer. Joabe destacou Urias para um sítio junto à cidade sitiada, onde sabia estarem os melhores atiradores do inimigo. Dessa forma, Urias foi morto, com mais alguns outros soldados israelitas. Quando Joabe enviou ao rei o relatório dos combates, disse ao mensageiro: se o rei ficar furioso e perguntar, por que as tropas chegaram tão perto da cidade? Não sabiam que havia atiradores lá dentro? Não foi Abimeleque, filho de Jerubaal, morto em Tebes por uma mulher que lhe atirou com uma mó de moinho em cima? Diz-lhe assim: também morreu teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro chegou a Jerusalém e transmitiu o relatório de Davi. O inimigo veio sobre nós e eram mais fortes do que nós, disse-lhe, e quando estávamos a persegui-los até à entrada da cidade, do alto da muralha os arqueiros dispararam as suas flechas contra as tropas do rei, e alguns dos nossos, incluindo Urias, o Hitita, foram mortos. Diz a Joabe que não perca a coragem, respondeu Davi. A espada tanto mata uns como outros. Lutem com mais ardor para a próxima vez e conquistem a cidade. Diz-lhe que estou satisfeito com a sua atuação. Quando Batseba soube que o marido tinha morrido, pôs luto por ele. Passado esse período de nojo, Davi mandou-a chamar e trouxe-a para o palácio. Ela tornou-se uma das suas mulheres e deu à luz o seu filho. No entanto, tudo isto que Davi fez pareceu muito mal aos olhos do Senhor. O Senhor mandou o profeta Natã contar esta história a Davi. Havia 2 homens numa cidade. Um deles era bastante rico, possuindo rebanhos de cordeiros e manadas de vacas. O outro, muito pobre, tinha apenas uma pequena ovelha que conseguira comprar e que criara em casa. Crescera com os seus próprios filhos, muitas vezes tirara alimento do seu prato para lhe dar, dera-lhe a beber do seu copo, dormira no seu regaço como uma filha. Certo dia, chegou à casa de rico um hóspede. Em vez de matar um cordeiro do seu rebanho para o jantar do viajante, foi buscar a ovelha do pobre, assou-a e serviu ao convidado. Davi ficou furioso ao ouvir aquilo, tão certo como vive o Senhor, que quem quer que tenha feito uma coisa dessas deve morrer. Deverá pagar 4 ovelhas pela que roubou e por não ter tido misericórdia. Tu és esse homem, disse-lhe Natã.
O Senhor Deus de Israel manda dizer: consagrei-te rei de Israel e salvei-te do poder de Saul. Dei-te a família e as mulheres do teu Senhor, e os reinos de Israel e de Judá. Se isso não bastasse, dar-te-ia muito mais. Porque é que então desprezaste a palavra do Senhor, e praticaste uma ação tão má? Enviaste Urias para ser morto em batalha, por intermédio da espada dos Amonitas, e roubaste-lhe a mulher. Por isso, o assassínio será uma constante ameaça no seio da tua família daqui em diante, pois insultaste-me, tomando para ti a mulher de Urias. Garanto-te que, em razão daquilo que fizeste, e tua própria casa se revoltará contra ti. Darei as tuas mulheres a outro homem, que dormirá com elas à luz do dia. Enquanto tu fizeste secretamente, eu tomarei providências para que tal se passe abertamente, para que sirva de sinal a todo Israel. Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. Este respondeu: sim, mas o Senhor perdoou-te. Não morrerás por causa deste pecado. No entanto, deste uma grande oportunidade aos inimigos do Senhor para que o desprezem e blasfemem dele. Por isso, a criança que nasceu morrerá. Natã retirou-se. O Senhor permitiu que o menino de Batseba ficasse muito doente. Davi implorou a Deus que poupasse o filho, deixou de comer e ficou prostrado no chão, a noite inteira. Os responsáveis pela sua casa imploravam-lhe que se levantasse e fosse comer com eles, mas sempre recusou. Então, ao fim de 7 dias, o bebê morreu. Os criados tinham receio de lhe ir dizer, se estava daquela maneira quando a criança se encontrava doente, o que não será quando lhe comunicarmos que já faleceu. Davi, no entanto, reparando naqueles sussurros, percebeu o que acontecera. A criança morreu? Perguntou. Sim, já faleceu. Então levantou-se, foi-se lavar, arranjou o cabelo, mudou de roupa, dirigiu-se ao tabernáculo e adorou o Senhor. Regressou ao palácio e comeu. Os criados estavam atônitos. Não percebemos nada, disseram. Enquanto a criança estava com vida, choraste e recusaste a comer. Agora que está morta, acabaste com o choro e tornaste a comer. Se jejuei e chorei, enquanto a criança vivia, é porque pensava assim: pode ser que o Senhor me conceda a graça de permitir que o bebê sobreviva. Por que razão haveria de continuar a jejuar depois de ele morrer? Poderia fazê-lo ressuscitar? Eu sim, poderei ir ter com ele, mas o menino não vem mais ter comigo. Depois foi consolar Batseba. Tornando a dormir com ela, nasceu-lhe outro filho a quem chamou Salomão. O Senhor amou a criança. Mandou abençoá-la através do profeta Natã. O rei chamou ao menino Jedidias, que quer dizer amado do Senhor, devido ao interesse que o Senhor manifestou. Entretanto, Joabe e o exército de Israel estavam a terminar vitoriosamente o assalto a Rabá, capital dos Amonitas. O general mandou mensageiros a Davi: Rabá, com o seu depósito de água, é já nossa. Traz o resto do exército e finaliza o combate, para que recebas o crédito da vitória e não eu. Davi conduziu o exército até Rabá e capturou-a. Deslocando-se ao local da batalha, tirou a coroa da cabeça do rei do Rabá, que se chamava Melcom, e colocou-a na sua própria cabeça. Era feita toda de ouro, com pedras preciosas incrustadas, e pesava 34 quilos. Levou também da cidade grande despojo. Obrigou ainda o povo da cidade a trabalhar com serras, machados e picaretas e como fabricantes de tijolos. Foi desta forma que capturou todas as cidades dos Amonitas. Davi e todo o seu exército regressaram a Jerusalém. O príncipe Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. E o príncipe Anom, que era meio-irmão dela, apaixonou-se perdidamente pela rapariga. Anom estava tão namorado que ficou doente. E não tinha maneira de lhe falar, pois os rapazes e as meninas eram mantidos separados. Anom tinha um amigo muito esperto, o seu primo Jonadab, filho de um irmão de Davi chamado Simeia.
Um dia, Jonadab perguntou a Enom: o que é que se passa contigo? Por que é que o filho de um rei há de andar definhando de dia para dia? Respondeu-lhe: estou apaixonado por Tamar, minha meia-irmã. Pois bem, vou dizer-te o que hás de fazer. Vai para a cama e finge que estás muito doente. Quando teu pai vier ver-te, pede-lhe que Tamar venha preparar-te alguma comida. Diz-lhe que te sentirás melhor se ela te vier trazer o alimento. Enom assim fez. Quando o rei veio vê-lo, Enom pediu-lhe, por favor, que a sua irmã Tamar fosse autorizada a preparar-lhe algum alimento para ele comer. Davi concordou e mandou dizer a Tamar que fosse aos aposentos de Enom preparar-lhe alguma coisa para comer. Ela obedeceu e foi ao quarto dele, começou a amassar farinha e preparou-lhe um bolo especial. Mas quando lhe levou ele recusou comer. Quero que toda a gente saia daqui, disse aos criados. E as pessoas saíram todas. Depois disse a Tamar: traz-me tua comida aqui à cama e então hei de comer. A moça assim fez. Quando ela estava ali em frente dele, prendeu-a e pediu-lhe: vem, deita-te aqui comigo, minha irmã. Oh! Não, meu irmão, gritou ela. Não faças uma loucura dessas. Não me forces. Sabes bem o crime tremendo que isso seria em Israel. Eu nem saberia onde esconder-me de vergonha. Tu serias considerado o maior louco da nação. Por favor, fala ao rei no assunto e ele certamente deixará que me case contigo. Ele não quis ouvi-la e, como tinha mais força, violentou-a. Logo a seguir a sua paixão tornou-se ódio e acabou por odiá-la ainda mais do que a tinha amado. Sai daqui, rosnou ele. Não. Rejeitar-me agora seria um crime ainda maior do que aquilo que me fizeste. Mas ele não lhe deu ouvidos. Chamou por um criado e ordenou-lhe: tira esta rapariga daqui e fecha a porta atrás dela. Assim a expulsou. Ela trazia vestida uma túnica até aos pés, às cores e com mangas, segundo o traje das princesas ainda virgens, naqueles dias. Então rasgou a túnica, colocou cinza sobre si, cruzou as mãos na cabeça e foi andando e chorando. Seu irmão Absalão veio ter com ela: então sempre é verdade que ela não esteve contigo. Não te angustias, visto que tudo se passou em família. Não é caso para ficares assim. E Tamar foi morar com o seu irmão Absalão como uma mulher solitária. Ao ouvir o que acontecera, o rei Davi ficou extremamente irado. Absalão não disse nada a Enom, porque lhe tinha um ódio profundo pelo que fizera à irmã. 2 anos mais tarde, quando as ovelhas de Absalão estavam a ser desquiadas em Baal-Azor em Efraim, Absalão convidou o pai e todos os irmãos para um banquete, a fim de festejarem a ocasião. Foi ter com o rei e disse-lhe: chegou o tempo da tosquia do meu rebanho. Peço que o rei e os seus oficiais venham à festa deste seu servo. O rei respondeu-lhe: não, meu rapaz. Se fôssemos todos, seria um encargo enorme para ti. Absalão insistiu, mas Davi não aceitou e mandou-lhe felicitações. Bom, disse Absalão, já que não vens, manda em teu lugar o meu irmão Enom. O rei perguntou: por que Enom? Absalão insistiu muito, até que o rei concordou e permitiu que todos os filhos lá fossem, incluindo Enom. Absalão preparou um grande banquete como se fosse um rei. Absalão avisou os seus homens: esperem até que Enom esteja embriagado e quando eu der o sinal matem-no. Não tenham receio. Aqui sou eu quem dá as ordens e é isto que estou a ordenar-vos. Vamos em frente e nada de ter medo. Foi dessa maneira que mataram Enom. Os outros príncipes, seus irmãos, montaram nas suas mulas e fugiram. Vinham ainda a caminho de Jerusalém, quando chegou aos ouvidos de Davi o seguinte rumor: Absalão matou todos os irmãos, nem um ficou em vida. O rei levantou-se, rasgou a roupa que tinha vestida e prostrou-se no chão. Os seus conselheiros rasgaram igualmente as roupas em sinal de amargura. Nessa altura, chegou Jonadab, sobrinho de Davi, filho de Simeia, que explicou: não morreram todos. Só um foi morto.
Absalão tinha isto preparado desde que Tamar fora violentada por Anom. Os teus filhos não foram todos mortos. Só foi Anom. Entretanto, Absalão fugiu. O guarda que estava de vigia na muralha de Jerusalém deu o aviso de que via gente a chegar, na direção da cidade, ao longo da estrada que corre junto da colina. Pronto, disse Jonadab ao rei. Aqui estão eles. Os teus filhos estão a chegar, tal como te disse. Em breve os outros apareceram, a chorar e a lamentarem-se. O rei e os conselheiros também choraram com eles. Absalão fugiu para junto do rei Talmai de Gesur, filho da miúda, e ali ficou durante 3 anos. Entretanto, Davi, já conformado com a morte de Anom, andava cheio de saudades do seu filho Absalão. Quando o general Joabe percebeu que o rei tinha saudades de Absalão, mandou chamar uma mulher de Tecoa que tinha reputação de sábia, disse-lhe que pedisse uma audiência ao rei e ensinou-lhe a forma como se deveria dirigir. Faz de conta que estás muito triste. Põe um vestido de luto e deixa o cabelo desalinhado como se há muito tempo estivesses assim. Quando a mulher se aproximou do rei, prostrou-se na sua frente com o rosto no chão e implorou: ó rei, ajuda-me. Que tens tu? Perguntou-lhe. Sou uma pobre viúva, os meus 2 filhos guerrearam entre si e, como não havia ninguém para os separar, um deles foi morto. Agora o resto da família exige que eu entregue o outro para ser executado por assassínio do irmão. Se o fizer, fico sem ninguém na vida, e o nome do meu marido desaparecerá. Deixa isso comigo, disse-lhe o rei. Eu me encarregarei de que ninguém lhe toque. Muito obrigada, meu senhor. Tomarei sobre mim a responsabilidade desse ato, se alguém te criticar por me teres ajudado. Não te preocupes. Se alguém se opuser, traz-me essa pessoa. Garanto-te que nunca mais levantará oposição. Então ela disse: por favor, jura-me diante do Senhor, teu Deus, que não deixarás ninguém fazer mal ao meu filho. Não quero que haja mais sangue derramado. Retorquiu-lhe: tão certo como vive o Senhor, que nem um só cabelo da cabeça do teu filho lhe será arrancado por esse motivo. Agora deixa-me pedir-te mais uma coisa, disse a mulher. Podes falar. Por que não fazes com todo o resto do povo de Deus o mesmo que prometeste fazer comigo? Condenaste-te a ti mesmo, ao tomar essa decisão, visto que tens recusado deixar regressar a casa o teu próprio filho que vive exilado. Todos nós estamos destinados a morrer um dia. A nossa vida é como água no chão, não se pode juntar outra vez. Deus te abençoará com muitos mais dias de vida se souberes encontrar uma forma de fazer voltar o teu filho do exílio em que se encontra. Isso vim rogar-te isto, a propósito de um filho cuja vida, tal como a minha, estaria ameaçada. É porque disse para comigo: talvez o rei me ouça e me salve dos que pretendem pôr fim à nossa existência em Israel. Sim, o rei dar-nos a paz, de novo. Eu sei que és como o anjo de Deus e podes discernir o bem do mal. Que o Senhor, teu Deus, seja contigo. Quero que me digas uma coisa, replicou o rei. Sim, meu senhor, disse-lhe. Foi Joabe quem te mandou aqui? A mulher replicou: como poderei negá-lo? Com efeito, Joabe mandou-me cá e disse-me o que deveria falar. Fez isso para que este assunto te fosse apresentado sob uma luz diferente. Mas tu tens a sabedoria de um anjo de Deus e sabes bem como as coisas se fazem. O rei convocou Joabe e disse-lhe: está bem. Faz o que for necessário para que Absalão regresse. Joabe inclinou-se até ao chão perante o soberano e abençoou-o. Verifico que o rei me favorece, visto que esteve de acordo com o meu pedido. Joabe foi até Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Ele deve habitar nos seus próprios aposentos, ordenou o rei. Nunca deverá comparecer aqui. Recuso vê-lo. Absalão era dos homens mais belos em Israel. Toda a sua aparência, dos pés à cabeça, era agradável. Tinha um cabelo extremamente farto e cortava-o uma vez no ano,
porque chegava a pesar mais de 2 quilos e não aguentava esse incômodo. Tinha 3 filhos e uma filha, Tamar, que era uma bela rapariga. Depois de estar em Jerusalém 2 anos, Absalão ainda não tinha visto o rei. Por isso, mandou pedir a Joabe que intercedesse por ele, mas Joabe não lhe respondeu. O príncipe insistiu e de novo se recusou a dar-lhe resposta. Então Absalão disse aos seus criados que pusessem fogo num campo de cevada que Joabe possuía, ao lado do seu, e assim fizeram. Nessa altura, Joabe veio falar-lhe: por que é que os teus criados puseram fogo no meu campo? Porque eu queria perguntar-te a razão porque o rei me mandou ouvir de Jesus se não tinha a intenção de me ver. Bem podia ter ficado onde estava. Faz com que eu possa ter um encontro com o meu pai, se fiz algum mal, então que me mande executar. Joabe foi dizer ao rei que Absalão lhe comunicara. Por fim, Davi chamou Absalão. Quando este compareceu, prostou-se perante o rei, que o beijou. Absalão comprou um carro ao qual mandou atrelar cavalos e contratou 50 homens que corressem diante dele. Levantava-se de manhã cedo e ia para a entrada da cidade. Quando alguém trazia algum caso para submeter ao julgamento do rei, Absalão mandava-o parar e perguntava: de onde és tu? Ele respondia: sou de tal tribo de Israel, meu senhor. Estou a ver que tens razão nesse assunto. Infelizmente o rei não tem ninguém que o assista para ouvir esses casos. Eu bem desejaria ser juiz, para que qualquer pessoa que tivesse uma causa a apresentar pudesse vir ter comigo para lhe fazer justiça. Se alguém se chegava e lhe fazia uma reverência, ele dava-lhe um abraço de saudação com um beijo. Dessa forma, ia roubando os corações de todo o povo de Israel a seu favor. Passados 4 anos Absalão disse ao rei: deixa-me ir até Hebrom para fazer um sacrifício ao Senhor em cumprimento de um voto que lhe fiz, quando estava em Shur, em Arão, que se pudesse regressar a Jerusalém serviria ao Senhor. O rei disse-lhe: vai em paz e cumpre teu voto. O príncipe dirigiu-se a Hebrom. Enquanto ali estava, mandou gente de todas as partes de Israel, incitando a população à revolta contra o rei. Logo que ouçam as trombetas, dizia a mensagem que enviava, saberão que Absalão foi coroado rei em Hebrom. Levou consigo 200 homens de Jerusalém, como hóspedes, que nada sabiam das suas intenções. Enquanto oferecia o sacrifício, mandou buscar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia em Gilo. Aitofel declarou-se a favor de Absalão tal como muitos outros. E assim a conspiração ganhou força. Em breve chegou a Jerusalém um mensageiro que contou ao rei Davi o que se passava. Israel em peso está a conspirar contra ti a favor de Absalão. Teremos de fugir antes que seja tarde demais, foi a resposta imediata de Davi ao homem. Se sairmos da cidade antes que ele chegue, tanto nós como a própria cidade poderemos ser poupados. Nós estamos contigo, disseram-lhe os conselheiros. Faz o que achares melhor. Então o rei e a sua casa saíram logo da cidade. Não deixou ninguém no palácio senão desde as suas mulheres, para manterem a casa em ordem. Davi parou num dos limites da cidade, para deixar as suas tropas passarem à frente. 600 homens de Gate, que dali tinham vindo com ele, mais os cretenses e os peleteus. No entanto, voltando-se para Itai, o capitão dos 600 giteus, disse-lhe: para que hás de vir conosco? Vai ter com os teus homens a Jerusalém, e com o teu rei, pois és um hóspede em Israel, um estrangeiro no exílio. Parece que foi ontem que aqui chegaste e iria obrigar-te a andar vagando conosco, sabe-se lá por onde? Volta para trás com as tuas tropas e que o Senhor use de misericórdia e de fidelidade para contigo. Itai retorquiu: tão certo como vive o Senhor e pela tua própria vida, que irei para onde quer que vás, aconteça o que acontecer, quer isso represente a vida ou a morte. Davi respondeu-lhe: está bem, podes vir conosco. Assim Itai e os seus 600 homens prosseguiram com ele. Havia uma tristeza profunda na cidade. Enquanto o rei ia passando,
com os que o acompanhavam, e enquanto atravessava o ribeiro de Cedron e seguia pelo campo. Abiatar, Zadok e os levitas levaram a arca da aliança de Deus e colocaram-na no chão, até que toda a gente passou. Depois, de acordo com as instruções de Davi, Zadok voltou com a arca para a cidade. Se o Senhor achar bem, disse Davi, fará com que regresse para tornar a ver a arca e o santuário. Mas se desejar que a minha carreira acabe, que se faça a sua vontade. O rei disse ainda a Zadok, ouve-me, este é o meu plano, volte tranquilamente para a cidade com o teu filho Aimás e Jonatas, o filho de Abiatar. Dá-me notícias do que se vai passando em Jerusalém, enquanto me refugio no deserto. Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus para a cidade e ali ficaram. Davi subiu pelo caminho que conduz ao Monte das Oliveiras, chorando à medida que caminhava. Ia de cabeça coberta, em sinal de profunda consternação. O povo que o acompanhava ia também de cabeça coberta e chorava, à medida que subiam o monte. Quando alguém veio dizer ao rei que Aitofel, seu conselheiro, se tinha passado para o lado de Absalão, Davi fez a seguinte oração: ó Senhor, faz com que os conselhos de Aitofel sejam transtornados. Toda a gente chegou finalmente ao cimo do Monte das Oliveiras e o povo adorou Deus. Davi encontrou ali Uzai, o arquita, que o esperava com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. O rei disse-lhe: se tens a intenção de me seguir, fica a saber que me levantarás problemas. Volta para Jerusalém e diz a Absalão: estou ao teu serviço, como estive antes ao serviço do teu pai. Assim poderás contrapor os conselhos de Aitofel. Zadok e Abiatar, os sacerdotes, já lá estão. Dá-lhes a conhecer tudo o que ouvires. Eles hão de enviar Aimás e Jonatas para vir ter comigo e me dizerem o que se vai passando por lá. Dessa forma, Uzai, o amigo de Davi, voltou para a cidade, na altura em que Absalão também chegava. Davi estava justamente a começar a descida do outro lado do monte quando Ziba, o governante da casa de Mefibosete, o encontrou. Ia conduzindo 2 burros carregados com 200 pães, 100 cachos de passas e um odre de vinho. Para quem é isso? Perguntou-lhe o soberano. Os burros são para que a gente da tua casa monte neles. O pão e as passas são para os teus moços comerem. O vinho deverá ir contigo para o deserto para dar aos que possam vir a desfalecer. E onde está Mefibosete? Perguntou-lhe o rei. Ficou em Jerusalém, pois disse que agora se tornaria rei e que poderia recuperar o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: nesse caso dou-te a ti tudo quanto pertence a Mefibosete. Ziba respondeu: fique profundamente grato, meu senhor. Ao passarem por Barim, saiu da povoação um homem que os amaldiçoava. Era Simei, filho de Gera, membro da família de Saul. Atirava pedras ao rei e aos seus chefes militares, assim como aos valentes guerreiros que o rodeavam. Sai daqui, assassino, malvado! Gritava ele para Davi. O Senhor está a fazer-te pagar por teres assassinado Saul e a sua família. Roubaste-lhe o trono e agora o Senhor deu-o ao teu filho Absalão. Agora é a tua vez de provares o sabor da desgraça, assassino. Porque havemos de deixar que este cão morto amaldiçoe o rei, meu senhor? Perguntou Abisai. Deixa-me ir ter com ele e esmagar-lhe a cabeça. Não, disse o rei. Se foi o Senhor quem o mandou amaldiçoar-me, quem sou eu para o impedir? O meu próprio filho pretende matar-me. Este filho de Benjamim apenas me amaldiçoa. Deixa-o em paz, pois foi, sem dúvida, o Senhor quem o mandou fazer isso. Talvez o Senhor veja como estou a ser humilhado e acabe por me abençoar, por causa destas maldições. Davi e a sua gente continuaram o caminho, enquanto Simei se mantinha na encosta da colina que estava em frente a amaldiçoá-lo, a tirar-lhe pedras e terra para o ar. Tanto o rei como os outros estavam cansados quando atingiram o rio Jordão, por isso, pararam ali a descansar. Entretanto, Absalão chegava a Jerusalém com os seus homens e acompanhado de Aitofel.
Quando o amigo de Davi, Uzai o arquita, chegou, foi imediatamente ver Absalão. Viva o rei, saudou-o. Viva o rei. Será justo essa forma de te conduzires em relação ao teu amigo Davi? Perguntou-lhe Absalão. Porque não estás com ele? Porque trabalho para o homem que foi escolhido pelo Senhor e por Israel, replicou Uzai. Porque haveria de estar com ele? Colaborei com o teu pai e agora colaboro contigo. Absalão aconselhou-se com Aitofel, que devo fazer agora? Aitofel disse-lhe, vai deitar-te com as mulheres do teu pai, aquelas que deixou aqui para manter a casa em ordem. Todo Israel verá que o insultas de forma a tornar impossível qualquer reconciliação e dessa forma a população cerrará fileiras atrás de ti. Foi então levantada uma tenda num dos terraços do palácio, que toda a gente podia ver, e ele e Absalão possuía as mulheres de seu pai. Absalão fez tudo o que Aitofel lhe dizia, tal como aconteceu com Davi. É que por trás de cada palavra de Aitofel se descobria a sabedoria de Deus. Dá-me 12.000 homens para que vá atrás de Davi esta noite, disse-lhe Aitofel. Vou atacá-lo enquanto está cansado e abatido e as suas tropas entrarão em pânico e fugirão. Procurarei matar apenas o rei. Pouparei os que estão com ele, os quais te trarei posteriormente. Absalão e todos os anciãos de Israel aprovaram este plano. No entanto, Absalão ainda deu a seguinte ordem: perguntem a Uzai, o arquita, o que pensa disso. Quando Uzai chegou, Absalão pô-lo ao corrente do plano de Aitofel e perguntou-lhe: qual é a tua opinião? Achas que devemos seguir os conselhos de Aitofel? Se não tens a mesma opinião, fala à vontade. Uzai respondeu: desta vez Aitofel engana-se. Conheces bem o teu pai e os seus homens, são valentes guerreiros e provavelmente estão tão revoltados como uma ursa a quem tenham roubado as crias. Além disso, o teu pai, que é um velho soldado, não iria passar a noite no meio das suas tropas. Muito possivelmente está já escondido em alguma cova ou gruta. Quando aparecer para atacar, bastará que alguns dos teus homens caiam para que se gere o pânico e todos se ponham a gritar que a tua gente está sendo toda morta. Até os mais bravos entre eles, mesmo aqueles com um coração de leões, ficarão paralisados de medo. Porque todo o povo sabe como o teu pai é um homem poderoso e como são corajosos os seus soldados. O meu conselho é que mobilizes todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, uma multidão como a areia do mar, e depois vás com eles para a batalha. Quando nos encontrarmos com Davi, cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, sem que fique um só com vida. No caso do teu pai se ter escondido em alguma cidade, teremos todo o exército de Israel sob as tuas ordens e poderemos levar cordas, derrubar as muralhas e fazer delas um montão de pedras no vale mais próximo. Absalão e todos os outros acharam o conselho de Uzai melhor que o de Aitofel. Mas era o Senhor quem estava a intervir para que a opinião deste último fosse recusada, embora mais sensata, para que a iniciativa de Absalão falhasse. Uzai contou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, o que Aitofel aconselhara e o que ele próprio contrapusera. Depressa, disse-lhes: procurem Davi e digam-lhe que não fique nas margens do Jordão esta noite, mas que passe além do deserto, senão morrerá, ele e todo o seu exército. Jonatas e Aimás tinham ficado em Rogel para não serem vistos a entrar e a sair da cidade. Tinham combinado que uma criada lhes levaria a mensagem a ser entregue a Davi. No entanto, houve um rapaz que os viu deixarem Rogel para ir ter com Davi, e foi dizê-lo a Absalão. Contudo, puderam ainda ocultar-se em Barim, onde alguém os escondeu dentro de um poço no seu jardim. A mulher desse indivíduo pôs um pano a tapar a boca do poço, deitou-lhe o grão em cima, como se fosse para secar ao sol, e ninguém suspeitou do esconderijo. Quando o agente de Absalão chegou e perguntou à mulher se tinha visto Aimás e Jonatas, disse que tinham atravessado o ribeiro para o outro lado. Assim, cansaram-se de os procurar e voltaram para trás.
Os 2 filhos dos sacerdotes saíram entretanto do poço e correram para junto de Davi, atravessa o Jordão já esta noite. E deram-lhe a conhecer como Aitofel tinha aconselhado que fosse capturado e morto. Davi e todos os que estavam com ele atravessaram o rio durante a noite e de madrugada estavam do outro lado. Aitofel, vendo que o seu conselho não fora seguido, albardou um jumento, voltou à povoação onde morava, pôs em ordem as suas coisas e enforcou-se. Assim morreu e foi enterrado junto do seu pai. Davi em breve chegou a Manaim. Entretanto, Absalão mobilizou todo o exército de Israel e atravessou o rio Jordão. Nomeou Amasa como general do seu exército, em substituição de Joabe. Amasa era primo em segundo grau de Joabe, seu pai era Itra, um ismaelita, e sua mãe, Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e as tropas israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi muito bem recebido por Sobi, filho de Naás de Rabá, um amonita, e por Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e por Barzilai, um gileadita de Rogelim. Trouxeram-lhes colchões, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas também torradas, assim como mel, manteiga e queijo de ovelha e de vaca. Porque diziam, devem estar muito cansados, com fome e com sede, depois de uma marcha tão longa pelo deserto. Davi nomeou comandantes de companhia para as tropas que o seguiam. Um terço foi colocado às ordens do irmão de Joabe, Abisai, filho de Zeruia, outro terço sob o comando de Itai, o giteu. O rei planeou conduzir ele próprio as suas forças armadas, mas os conselheiros opuseram-se fortemente. Não deves fazer tal coisa, porque se tivermos que fugir, e mesmo que metade de nós venha a morrer, eles não ligarão a isso, visto que só pretendem capturar a tua pessoa. Tu vales o mesmo que 10.000 de nós. Portanto, é muito melhor que fiques aqui na cidade e nos mandes ajuda, se viermos a precisar. Seja como melhor entenderem. Assim, ficou à porta da cidade, até que toda a tropa passou. Deu ainda a seguinte ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: peço-vos, por amor de mim, que tratem bem o meu filho Absalão. Todos os soldados ouviram esta recomendação do soberano. A batalha travou-se na floresta de Efraim. As tropas israelitas foram batidas pelos homens de Davi. Houve mesmo uma enorme matança, 20.000 homens deixaram ali as suas vidas. A luta estendeu-se por todo aquele campo e foram mais os que desapareceram na floresta do que os que foram mortos. Durante a peleja Absalão encontrou-se com alguns dos homens mais chegados a Davi. Ao pôr-se em fuga na sua mola, esta meteu-se debaixo de ramagem espessa de um grande carvalho, ficando a cabeça de Absalão presa ali. A mula continuou a correr, deixando-o pendurado. Um dos homens de Davi viu e veio contá-lo a Joabe. O quê? Viste nessa situação e não o mataste? Exclamou Joabe. Ter-te-ia dado 10 peças de prata e um cinto. Nem por 1.000 peças o teria feito, replicou o homem. Todos nós ouvimos o rei dizer-te a ti, a Abisai e a Itai: por amor de mim, peço-vos que não tratem mal do meu filho Absalão. Se tivesse traído o rei, matando-lhe o filho, o rei com certeza haveria de descobrir quem o fez e serias o primeiro a acusar-me. Não posso estar aqui a perder tempo contigo, respondeu Joabe. Depois pegou em 3 dardos e foi enterrá-los no coração de Absalão, enquanto ainda estava vivo e pendurado nos ramos do carvalho. 10 dos pajens de armas de Joabe atiraram-se seguidamente sobre o príncipe e acabaram com ele. Joabe mandou tocar a trombeta e a tropa deixou de perseguir o exército dos israelitas. Pegaram posteriormente no corpo de Absalão e atiraram-no numa funda cova ali na floresta, fazendo um grande monte de pedras sobre ele. Os soldados do exército israelita fugiram todos, cada um para sua casa. Absalão tinha feito erguer um monumento em sua própria honra no Vale do Rei, pois tinha pensado: não tenho filhos que façam perdurar o meu nome.
deu-lhe o nome de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Aimaas, o filho de Zadok disse: Vamos a correr ter com o rei Davi para lhe dar a grande notícia que o Senhor o salvou do seu inimigo Absalão. Não, respondeu-lhe Joabe. Isso não seria uma boa notícia para ele dizer-lhe que o filho morreu. Poderás transmitir-lhe mais tarde. E dirigiu-se a um homem de Cus: Vai dizer ao rei que viste acontecer. O homem inclinou-se e partiu a correr. Aimaas insistiu com Joabe: Por favor, deixa-me ir também. Joabe respondeu: Por agora não precisamos de ti, meu rapaz. Não temos mais mensagens a transmitir, neste momento. Está bem, mas deixa-me ir de qualquer maneira. Joabe, por fim, acedeu. Está bem, vai lá então. Aimaas tomou um atalho através da planície e conseguiu chegar antes do homem de Cus. Davi estava sentado à porta da cidade. A sentinela, ao subir os degraus que levavam ao seu posto no alto da muralha, viu alguém sozinho a correr em direção à cidade. E gritou dali para o rei: Há um homem que se aproxima sozinho. Este respondeu-lhe: Se vem só, é porque traz notícias. Enquanto o mensageiro se aproximava correndo, a sentinela reparou noutro indivíduo que também corria e gritou: Há mais outro que se aproxima. O soberano replicou: É porque traz ainda mais notícias. O primeiro está-me a parecer que se trata de Aimaas, o filho de Zadok, disse o vigia. É um bom rapaz, certamente que traz boas notícias, acrescentou o rei. Então Aimaas gritou, ainda de longe, para o rei: Vai tudo bem, e inclinou-se até ao chão, quando chegou à presença do rei, e disse: Bendito seja o Senhor, teu Deus, que destruiu os rebeldes que ousaram levantar-se contra ti. E o que é feito do jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu: Quando Joabe me disse para vir, havia uma grande confusão, por isso não sei. Espera aí, não te vás embora. Aimaas ficou ali ao lado, de pé. Por fim, chegou o homem de Cuxa e disse: Tenho boas notícias a dar ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor salvou-te de todos aqueles que se revoltaram contra ti. E quanto ao meu filho, Absalão, ele está bem? O homem de Cuxa respondeu: Que todos os teus inimigos estejam como está agora esse jovem. O rei rompeu em lágrimas, foi para os seus aposentos sobre a entrada da cidade, chorando enquanto andava. Ó meu filho Absalão, meu filho, meu querido filho Absalão! Se ao menos eu pudesse ter morrido em teu lugar. Ó Absalão, meu filho, meu filho! Soou aos ouvidos de Joabe que o rei estava a chorar e a lamentar-se por causa da morte de Absalão. Quando o povo soube da profunda tristeza do rei, por causa da perda do filho, desapareceu a alegria que tinha marcado aquele dia de vitória, tornando-se em amargura para todos. Toda a tropa regressou cabisbaixa à cidade, como se estivessem com vergonha e tivessem sido batidos na luta. O rei cobria o rosto com as mãos e continuava chorando: Ó meu filho Absalão! Ó Absalão, meu filho, meu querido filho! Joabe foi ter com o rei aos seus aposentos e disse-lhe: Hoje salvamos a tua vida e a dos teus filhos, filhas, mulheres e concubinas. E tu tomas uma atitude destas, fazendo-nos até sentir envergonhados, como se tivéssemos cometido uma má ação. Parece mesmo que amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Aparentemente, nós nada valemos aos teus olhos. Se Absalão estivesse vivo e todos tivéssemos morrido, então sim, estarias feliz. Peço-te que saias e vás felicitar as tropas, pois juro-te, diante de Senhor, que se não o fizeres, nem um só deles aqui ficará esta noite. E isto será muito pior para ti do que o mal que te tem acontecido a vida inteira. O rei saiu de casa, foi sentar-se à entrada da cidade e quando se soube que o rei estava ali, as pessoas vieram ter com ele. Entretanto, os israelitas que apoiavam Absalão tinham fugido para as suas casas.
Havia grande controvérsia por toda a nação e o povo perguntava: por que não tratamos de trazer de volta o rei? Foi ele quem nos salvou dos nossos inimigos, os filisteus. Absalão, que nós consagramos em lugar do pai, está agora morto. Vamos buscar Davi e fazê-lo de novo o nosso rei. Davi enviou Zadok e Abiatar, sacerdotes, dizer aos anciãos de Judá: por que razão são os últimos a restabelecer o rei? Todo Israel está pronto menos vocês. Vocês são meus irmãos, a minha própria tribo, a minha carne e meu sangue. Disse-lhes ainda que transmitissem a Amasa, sendo meu sobrinho, que Deus me castigue se não te nomear comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Então Amasa conseguiu convencer todos os chefes de Judá, os quais responderam unanimemente, mandando um recado ao soberano: volta para nós com os que estão contigo. O rei partiu de regresso a Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, parecia que toda a população de Judá tinha vindo a Gilgal ao seu encontro para o escoltar atravessando o rio. Simei, filho de Gera, de Benjamim, o homem de Barim, correu na companhia da gente de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. 1 milhar de indivíduos da tribo de Benjamim estava com ele, incluindo Ziba, o servo de Saul, mais os 15 filhos de Ziba e 20 dos seus criados. Desceram à pressa até ao Jordão e chegaram à presença do rei. Esforçaram-se prestavelmente no transporte de todo o pessoal da casa real e das tropas e ajudaram em tudo o que foi possível. Quando foi a vez do rei passar, Simei prostrou-se perante ele e rogou-lhe: ó rei, meu senhor, peço-te que me perdoes e esqueças a conduta perversa que tive quando deixaste Jerusalém. Sei muito bem quanto pequei. É por isso que vim aqui hoje. Fui a primeira pessoa de toda a tribo de José que te deu as boas-vindas. Abisai perguntou: não deverá Simei morrer, visto que amaldiçoou o rei ungido pelo Senhor? Não quero que fales dessa maneira diante de mim, exclamou Davi. Este não deverá ser um dia de execuções. Eu tornei a ser rei de Israel. Depois, voltando-se para Simei, garantiu-lhe: a tua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, saiu de Jerusalém para ir encontrar-se com o rei. Não tinha lavado os pés, nem a roupa que vestia, nem feito a barba, desde o dia em que o rei deixara Jerusalém. Por que não vieste comigo, Mefibosete? Perguntou-lhe o rei. Mefibosete respondeu: ó meu senhor, meu rei, Ziba o meu criado enganou-me. Eu disse-lhe: sela o meu jumento para que possa ir com o rei. Pois como sabes, sou coxo. Mas Ziba caluniou-me. Disse que eu recusara ir contigo. Tu és como um anjo de Deus, portanto, aquilo que decidires está certo. Eu e os meus familiares só tínhamos o direito de esperar a morte da tua parte. Em vez disso honraste-me, integrando-me entre os que comem à tua própria mesa. Por isso, como posso queixar-me? Está bem, respondeu Davi. A minha decisão é que tu e Ziba dividam a terra equitativamente entre os dois. Podes dar-lhe a terra toda, disse Mefibosete. Eu já estou feliz que tenhas voltado. Barzilai, o gileadita, que tinha abrigado e dado de comer ao rei, durante o tempo em que esteve exilado em Manaim, veio de Rogelim para acompanhar o rei na passagem do Jordão. Era um homem muito idoso, com 80 anos, mas gozava de um grande bem-estar. Passa comigo para o outro lado e vem viver para Jerusalém, disse-lhe o soberano. Estarás ali sob os meus cuidados. Não, já sou demasiado velho para isso. Estou com 80 anos e a vida para mim já não tem muitos atrativos. Comida e bebida deixaram de me interessar muito. As diversões não são coisa atrás das quais eu corra. Acabaria por me tornar nada mais do que um fardo para o meu senhor e rei. A única honra que peço neste momento é de poder atravessar o rio contigo. Depois deixem-me voltar para a minha terra e morrer ali onde o meu pai e minha mãe jazem enterrados. Está aqui o meu filho Quimã. Ele que vá contigo e que receba todos os benefícios que queiras dar-lhe. O rei concordou: está bem.
Quimã que me acompanhe e farei por ele tudo aquilo que queria fazer por ti. Todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Davi beijou e abençoou Barzilai que voltou para casa. O rei continuou até Gilgal, levando consigo Quimã. Grande parte da população de Judá e metade de Israel estavam ali para o saudar. No entanto, os homens de Israel lamentaram-se perante o rei pelo facto de somente a gente de Judá ter ajudado o rei e a sua casa no transporte através do rio Jordão. E que mal há nisso? Perguntaram os de Judá. O rei é da nossa tribo. Por que razão haveriam de se sentir por isso? Nós não lhe pedimos nada em troca. O rei não nos forneceu nem concedeu nada em recompensa. Há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Temos 10 vezes mais direitos em relação à pessoa do rei. Por que não nos convidaram? E lembrem-se de uma coisa, nós fomos os primeiros a falar em restabelecer o nosso rei. Continuaram a discutir, mas os homens de Judá acabaram por ter mais força nos seus argumentos. Um extremista revoltado que se chamava Seba, filho de Bicri da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e gritou para toda a gente: nós não temos nada a ver com Davi, nada temos de comum com este filho de Jessé. Gente de Israel, vamos embora daqui. Ele não é o nosso rei. À exceção de Judá, todos deixaram de seguir a Davi e foram atrás de Seba. Os homens de Judá ficaram com o seu rei, acompanhando-o do Jordão até Jerusalém. Quando chegou ao seu palácio, o rei deu instruções para que as suas 10 mulheres, que deixara a guardar o palácio, ficassem a viver retiradas num aposento próprio. Seriam sustentadas devidamente, mas o rei não mais teria relações com elas como suas mulheres e seriam como viúvas até falecerem. Então o rei deu instruções a Amasa para mobilizar o exército de Judá dentro do período de 3 dias e que depois se apresentasse de novo ao soberano. Amasa foi recrutar tropas, mas levou mais tempo que os 3 dias que lhe tinham sido concedidos. Davi disse a Abisai: esse indivíduo Seba é bem capaz de nos fazer ainda mais mal do que Absalão. Portanto, despacha-te, pega na minha guarda pessoal e vai atrás dele, antes que tome posição numa cidade fortificada onde não possamos atingi-lo. Abisai e Joabe foram em perseguição dele com um batalhão de elite formado por soldados do exército de Joabe, como os cretenses e piloteus da guarda privada do soberano. Deixaram Jerusalém e foram em perseguição de Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha de Gibeão, deram de caras com Amasa. Joabe envergava o seu uniforme militar, com uma espada ao lado. Ao aproximar-se de Amasa para o saudar, foi tirando disfarçadamente a espada da bainha. Então como vais, meu irmão? Disse-lhe Joabe, enquanto lhe pegava na barba, com a mão direita, como se preparasse para o beijar. Amasa não reparou na espada já desembainhada na mão esquerda e Joabe enfiou-lhe no estômago, de tal forma que até as entranhas lhe saíram. Nem foi preciso feri-lo segunda vez, morreu logo ali. Joabe e Abisai deixaram-no caído e continuaram atrás de Seba. Um dos jovens oficiais de Joabe gritou para as tropas de Amasa: se vocês são por Davi, venham e sigam a Joabe. O corpo de Amasa jazia ali, no meio do caminho, banhado em sangue. O jovem oficial, vendo que toda aquela gente se amontoava em volta do cadáver para o ver, arrastou-o para fora do caminho, para um campo ao lado e pôs-lhe uma manta em cima. Com o corpo morto afastado da estrada, toda a gente foi atrás de Joabe para capturarem Seba. Entretanto, Seba tinha atravessado a terra de Israel para mobilizar o seu próprio clã de Bicri na cidade de Abel-Bet-Maacá. Quando as forças de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maacá, construíram uma plataforma, levantaram-na até à altura da muralha da povoação e começaram a destruí-la. Uma mulher conhecida pela sua sensatez chamou por Joabe: escuta-me, Joabe. Chega-te aqui. Quero falar contigo. Ele aproximou-se e a mulher perguntou-lhe: tu és mesmo Joabe? Respondeu-lhe: sim, sou eu próprio. Há um ditado que diz:
Se quiseres ganhar uma causa, pede conselho em Abel, porque nós sempre damos bons conselhos. Tu estás a destruir uma cidade antiga, pacífica e leal a Israel. Será correto que estejas a derrubar o que pertence ao Senhor? A questão não é essa, replicou Joabe. Tudo o que eu pretendo é um homem chamado Seba, das colinas de Efraim, que se revoltou contra o rei Davi. Se me entregarem, deixaremos a cidade em paz. Está bem, lançaremos a sua cabeça sobre a muralha. Então a mulher levou aos habitantes da povoação esse assunto. Eles cortaram a cabeça a Seba e lançaram-na a Joabe. Este tocou a trombeta, reuniu as tropas para abandonarem o ataque e voltaram para junto do rei em Jerusalém. Joabe era o comandante-chefe do exército. Benaia, filho de Joiada, tinha a chefia dos cretenses e pleteus. Adonirão era o responsável pelos serviços de impostos. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, o Jaíta, era o sacerdote pessoal ao serviço de Davi. Houve uma fome durante o reinado de Davi que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor que lhe disse: esta fome é por causa da maldade de Saul e da sua família sanguinária que matou os gibeonitas. O rei chamou os gibeonitas. Estes não faziam parte de Israel, tinham ficado da nação dos amorreus. Israel jurara não os matar, mas Saul, no seu zelo nacionalista, tentou liquidá-los. Davi perguntou-lhes: que posso fazer por vocês, para que nos livremos desta culpa que recai sobre nós, e para que possamos enfim pedir a bênção do Senhor? O caso não se resolve com dinheiro e também não pretendemos matar seja quem for dos israelitas. Davi perguntou de novo: que posso eu fazer? Digam-me para que assim proceda. Eles responderam: dá-nos 7 descendentes de Saul, esse homem que procurou destruir-nos. Enforcá-los-emos em Gibeá, a cidade de Saul. E disse-lhes: está certo, farei isso. No entanto, poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, devido ao juramento que fizera a Jonatas. Mas deu-lhes os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, que eram netos de Saul através da sua mulher Aiá. Também lhes entregou 5 filhos de Merab, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Os homens de Gibeão enforcaram-nos na montanha perante o Senhor. Os 7 morreram juntos no princípio da colheita da cevada. Rispa, a mãe de 2 dos homens, estendeu um saco de serapilheira sobre um rochedo e ficou ali a guardar os cadáveres, durante toda a estação da cega, para evitar que as aves de rapina os despedaçassem de dia e que de noite os animais selvagens os comessem. Davi, ao saber do que ela tinha feito, ordenou que os ossos dos homens fossem enterrados no túmulo de Cis, o pai de Saul, eis ela, na terra de Benjamim. Enviou também um pedido à população de Jabes Gileade para que lhe trouxessem os ossos de Saul e Jonatas. Estes tinham furtado os seus corpos de uma praça pública em Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, depois de terem morrido na batalha do Monte Gilboa. Desta forma, Deus respondeu às orações e fez terminar aquela fome. Uma vez mais os filisteus estavam em guerra com Israel. Davi e os seus homens participavam na batalha, tendo o rei ficado exausto e muito fraco. Isbi-Benob, um gigante cuja lança de bronze pesava mais de 3 quilos e que usava uma armadura nova, aproximou-se de Davi com a intenção de o matar. Mas Abisai, o filho de Zeruia, chegou a tempo e matou este gigante filisteu. Na sequência desse incidente os homens de Davi disseram-lhe: nunca mais voltarás a combater. Por que razão haveríamos de correr o risco de se apagar a luz de Israel? Mais tarde, durante uma guerra com os filisteus também em Gob, Sibecai, o Uzatita, matou Saf, um outro gigante. Durante outra guerra contra os filisteus, Elanã, filho de Jareorguim, natural de Belém, matou o irmão de Golias, o Giteu,
cuja lança era tão grande como a viga de um tecelão. Noutra batalha, em Gate, um gigante com 6 dedos em cada mão e em cada pé, filho também de um gigante, injuriava a nação de Israel. Jonatas, sobrinho de Davi, filho de Simeia, irmão de Davi, matou-o. Estes 4 gigantes pertenciam à tribo dos gigantes de Gate e foram mortos por elementos das tropas de Davi. Davi compôs este cântico para o Senhor após ter sido salvo por ele das mãos de Saul e dos seus outros inimigos. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Esconder-me em Deus, que é o meu rochedo e o meu alto retiro. Ele é o meu escudo, o poder da minha salvação e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Invocarei o Senhor, que é digno de todo o louvor. Salvar-me-á todos os meus adversários. Ondas de morte me cercaram, torrentes de maldade desabaram sobre mim. Fui ligado e atado por laços do mundo dos mortos e por ciladas da morte. Clamei pelo Senhor, meu Deus, na minha tribulação, e ele ouviu-me desde o seu templo, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra foi abalada e tremeu, os fundamentos dos céus abalaram-se, por causa da sua ira. Saiu o fumo do seu rosto, da sua boca um fogo devorador, que tudo consumia, e punha as brasas a arder. Faz baixar os céus e desceu, andando sobre espessas nuvens. Voou sobre um querubim, sobre as asas do vento. As trevas rodearam-no, espessas nuvens o circundaram, com o brilho da sua presença acendiam-se centelhas de fogo. O Senhor trovejou desde os céus, o Deus Supremo fez ecoar a sua voz. Disparou as suas frechas de luz e dispersou os inimigos. Pelo sopro da sua respiração até o mar se dividiu em 2, e viu-se o fundo das águas pela repreensão do Senhor. Desde o alto me livrou, salvou-me de ser levado pelas vagas. Libertou-me do meu poderoso inimigo, daqueles que me odiavam, dos que tinham muito mais força do que eu. Saltaram sobre mim no dia da calamidade, mas o Senhor foi a minha proteção. Fez-me reaver a liberdade, resgatou-me, porque me amava. O Senhor recompensou-me, conforme a minha retidão, porque tinha as mãos limpas. Guardei os caminhos do Senhor, não me afastei impiamente do meu Deus. Tive sempre presentes as suas leis, não me desviei dos seus estatutos. Fui sempre reto perante ele e fugi do pecado. Por isso, o Senhor atendeu à minha justiça, pois viu que eu estava limpo. Tu és misericordioso para com os misericordiosos, revelas a tua retidão para com os que são retos. Com os puros, mostras-te puro, mas astuto com os perversos. Salvas os que estão aflitos, mas abates os orgulhosos, pois tens os olhos sempre postos neles. Senhor, tu és a minha luz. Transformas em luz a minha escuridão. Pelo teu poder posso esmagar um exército, pela tua força saltarei muralhas. O caminho de Deus é reto. A palavra do Senhor é verdade. É um escudo para os que procuram a sua proteção. Só o Senhor é Deus. Quem é com um rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha poderosa fortaleza, faz-me andar em perfeita segurança. Faz com que caminhe com passo bem firme, como as gazelas sobre os cumes. Torna-me hábil nos combates, dá-me força capaz de dobrar um arco de bronze, deste-me o escudo da tua salvação, pela tua bondade me engrandeceste. Fizeste-me andar sobre caminhos planos, onde os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os destruí, não desisti. Sei-os derrotar. Consumi-os e destrocei-os de tal forma que mais nenhum deles se poderá levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois deste-me força para a batalha. Fizeste com que subjugasse todos os que se levantaram contra mim. Obrigaste os meus inimigos a retroceder e fugir, destruí todos os que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os auxiliou, clamaram ao Senhor, mas recusou ouvi-los. Pisei-os como pó de chão, esmaguei-os e dispersei-os, como pó pelas ruas. Guardaste-me da rebelião do meu povo, livraste-me para que seja a cabeça das nações. Estrangeiros me servirão.
em breve me serão sujeitos, quando ouvirem falar do meu poder. Perderão a altivez e virão a tremer, lá dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendito seja aquele que é o meu rochedo. Que Deus seja louvado, aquele que é a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que por mim faz vingança, que destrói os que se levantam contra mim. Resgataste-me dos meus adversários. Sim, que levantaste-me em segurança, acima das suas cabeças. Livraste-me da violência. Por isso, Senhor, dar-te-ei graças entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Ele deu uma maravilhosa salvação ao seu rei, manifestou misericórdia ao seu ungido, a David e à sua família, para sempre. Estas foram as últimas palavras de Davi, diz assim Davi, o filho de Jessé, o homem a quem Deus deu tanto sucesso, o ungido do Deus de Jacob, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra estava na minha boca. Disse-me assim a rocha de Israel, aquele que governa com toda a justiça, que administra no temor de Deus, é como a luz da manhã, como uma esplêndida alvorada, quando a tenra erva brota do solo, sob o calor do sol, depois da chuva. Foi igualmente a minha família que ele escolheu. Sim, Deus estabeleceu uma aliança eterna comigo, está selada com o seu acordo eterno. Zelará constantemente pela minha segurança e pelo meu sucesso. Os ímpios são como espinhos que se lançam para longe, rasgam a mão de quem lhes pega. Tem de se estar protegido para os apanhar, e para serem lançados no fogo. São os seguintes os nomes dos 3 homens mais valentes que Davi teve, os mais heróicos soldados do seu exército. O primeiro foi José Bebasebete, de Tacmoni, também conhecido por Adino, o Isnita, certa vez matou 800 homens numa só batalha. Depois é Eleazar, o filho de Dodi neto de Eloi. Foi um dos 3 homens que, com Davi, enfrentaram os filisteus daquela vez que o exército de Israel fugiu. Matou filisteus, até que a sua mão, de cansada, já lhe doía ao segurar a espada. O Senhor deu-lhe uma grande vitória. O resto do exército só voltou na altura de recolher o despojo. A seguir, vem Samá, filho de Agé, de Arar. Uma vez, no decorrer de um ataque filisteu, quando todos os seus homens o tinham deixado só e fugido, ficou sozinho no meio de um campo de lentilhas e conseguiu pôr em debandada os filisteus. Também a este o Senhor deu uma grande vitória. Um dia, quando Davi vivia na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam no vale de Refaim, 3 dos 30 oficiais comandantes do exército israelita desceram no tempo da cega para o visitar. No momento do acontecimento, Davi encontrava-se numa fortaleza. Uns guerreiros filisteus tinham ocupado Belém. A certa altura, Davi expressou o seguinte desejo: quem me dera poder beber da água daquele poço de Belém que está junto à porta. Então esses 3 homens romperam através desse posto avançado dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram-na a Davi. Contudo, Davi recusou, em vez de a beber, derramou-a como oferta perante o Senhor. E disse: nunca faria tal coisa, Senhor. Nunca beberia uma água que afinal representa o sangue destes homens que arriscaram as suas vidas para a ir buscar. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, foi comandante dos 30. Certa vez, só com a sua lança, matou 300 soldados inimigos. Foi por tais feitos que ele ganhou uma reputação semelhante à daqueles 3 homens, ainda que não fosse igual a eles. Entre o corpo dos 30 comandantes, ele era o chefe. Havia também Benaia, filho de Joiada, um valente soldado de Quebzeel. Benaia matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Noutra altura, entrou numa gruta e, a despeito do chão estar muito escorregadio, por causa da neve gelada, pegou num leão que ali se tinha abrigado e matou-o. Noutra ocasião ainda, tendo na mão unicamente uma vara, matou um soldado egípcio armado com uma lança, conseguiu arrancar-lhe e com ela matou o egípcio. Estes foram alguns dos feitos que deram a Benaia,
filho de Joiada, quase tanta fama como a dos 3 primeiros. Era muito famoso entre os 30, mas não pode rivalizar com o grupo dos 3. Davi fê-lo capitão da sua guarda pessoal. Azael, irmão de Joabe, era também um dos 30 comandantes. Os outros eram Elanã, filho de Dodo, de Belém. Samá de Arode. Elica também de Arode. Ilês de Palti. Ira, filho de Iques, de Tecoa. Abiazer de Anatote. Mebunai de Uzate. Zalmon Uita. Merai de Netufá. Ileb, filho de Baná, de Netufá. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, da tribo de Benjamim. Benaia de Piraton. Idai do ribeiro de Gaás. Abial bom de Herbate. Asmavete de Barim. Eliaba de Saalbon. Os filhos de Jazan. Jonatas, filho de Saj, de Arar. Sama de Arar. Aião, filho de Sarar, de Arar. Eliflete, filho de Siasbai, de Macá. Elião, filho de Aitofel, de Gilo. Do Carmelo. Parai de Arba. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani de Gad. Zileque de Amon. Narai de Birote, o que levava as armas de Joabe, o filho de Zeruiá. Ira de Itra. Gareb de Itra. Urias, o Hitita. 37 ao todo. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel e Davi foi levado a tomar uma decisão que trouxe uma desgraça para o povo, fazer um recenseamento de Israel e Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército, faz o recenseamento geral de toda a população, desde Dan até Berseba, para que se saiba quantos são ao todo. Joabe replicou, que o Senhor, teu Deus, permita que vivas o bastante para veres este povo multiplicado 100 vezes neste reino. Que interesse tens tu neste recenseamento? A vontade do rei prevaleceu contra a argumentação de Joabe. Este, acompanhado de outros oficiais do exército, começou a tarefa da contagem do povo de Israel. Primeiramente atravessaram o Jordão e instalaram-se em Aroer, a sul da cidade que fica no meio do vale de Gad, junto de Jazer. Depois foram para Gileade, na terra de Tatim-Utchi, para Danjã e para os arredores de Sidon. Seguidamente, deslocaram-se para a fortaleza de Tiro e para todas as cidades dos Iveus e dos Cananeus, e depois para o sul de Judá até Berseba. Passaram pela terra toda, tendo completado a sua missão em 9 meses e 20 dias. Joabe trouxe o número total do povo ao rei, eram 800.000 homens em idade do serviço militar em Israel e 500.000 em Judá. Após ter mandado fazer o recenseamento, a consciência de Davi começou a acusá-lo e disse ao Senhor, pequei gravemente ao fazer tal coisa. Peço-te que me perdoes, porque reconheço que agi loucamente. Na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi. O Senhor disse a Gad, vai dizer a Davi, o Senhor propõe 3 coisas, escolha que preferes. Gad veio ter com Davi e perguntou-lhe, preferes 7 anos de fome em toda a terra, ou fugir diante dos teus inimigos durante 3 meses, ou que haja 3 dias de praga na tua terra? Pensa nisto e depois dá-me uma resposta, para que a transmita a quem me enviou. É uma decisão muito difícil, respondeu Davi. É melhor cair nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia, do que nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel naquela manhã, que durou 3 dias, e morreram 70.000 pessoas desde Dan, no norte, até Berseba, no sul. Quando o anjo do Senhor se preparava para estender a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, por causa da grande compaixão que sentiu, o Senhor ordenou ao anjo destruidor, para. Já basta. O anjo do Senhor estava sobre a era de Arauna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor, Senhor, eu sou o único culpado deste pecado. Estas ovelhas nada fizeram. Destrói-me a mim e à minha família. Nesse dia,
Gad foi ter com Davi e disse-lhe: sob a era de Arauna, o Jebuseu, e constrói ali um altar ao Senhor. Davi pôs-se logo ao caminho, como o Senhor lhe tinha ordenado por intermédio de Gad. Quando Arauna viu o rei e os seus homens virem na sua direção, foi e inclinou-se com o rosto no chão perante o rei. Por que vieste aqui? Perguntou Arauna. Davi respondeu: para te comprar a era e construir ali um altar ao Senhor, a fim de que cesse esta praga. Arauna disse-lhe: fica já com ela, meu senhor, e usa-a como bem entenderes. Estão aqui bois para o holocausto e podes usar o carro e os jugos dos bois como madeira para o fogo do altar. Tudo te dou. Assim, o Senhor Deus aceita o teu sacrifício. Não, disse Davi. Quero comprar-te pelo seu preço, pois não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custem. Davi pagou-lhe então 50 peças de prata pela era e pelos bois, construiu ali um altar ao Senhor e sacrificou holocaustos e ofertas de paz sobre ele. O Senhor respondeu à sua oração e a praga cessou.